Antes do vídeo de hoje, inscreva-se para não perder os vídeos mais recentes. Se você quer ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormally Listed, então vá para paranormallylisted.com e preencha o questionário na aba Sugira um caso. Número 3. Violet Jessop. Em 1887, Violet Jessop nasceu para imigrantes irlandeses na Argentina. Uma idade jovem, ela contraiu tuberculose, também conhecida como TB, e foi dada pouco tempo de vida. Mas, milagrosamente, Jessop continuaria a viver uma vida longa e interessante, e recebeu o apelido de Miss Inafundável. No século XIX, a TB matou 1 em cada 4 pessoas na Europa e na América do Norte. Então, sobreviver a isso foi uma grande façanha. Depois que seu pai morreu, a mãe de Violet levou a família de volta para o Reino Unido. Sua mãe, então, começou a trabalhar em um navio da Royal Mail Line. Violet foi enviada para um convento estudar. Nesse período, a mãe de Violet adoeceu e ficou impossibilitada de trabalhar. Sendo a mais velha de 6 irmãos, Violet deixou o convento e se tornou comissária de bordo na Royal Mail Line. Logo depois, ela começou a trabalhar relutantemente para a White Star Line. Ela não queria trabalhar para a White Star Line porque não gostava da ideia de viajar pelo Atlântico Norte devido ao clima. Também havia rumores de que os passageiros naquela rota eram muito exigentes. Durante o tempo de Violet, com a White Star Line, ela navegou em muitos navios, incluindo o Majestic, o Adriatic e o Oceanic. Em 1911, ela embarcou no Royal Mail Ship Olympic, dando a Violet sua primeira chance de ser creditada como Miss Inafundável. A White Star priorizava o conforto em vez da velocidade. Um deles era o Royal Mail Ship Olympic e priorizava o conforto em vez da velocidade. Um era o Royal Mail Ship Olympic e o outro era o navio mais famoso do mundo, o Royal Mail Ship. Em 20 de setembro de 1911, durante a 5ª viagem do navio, o Olympic navegava pelo Solent, um estreito entre a ilha de Wight e a Grã-Bretanha. Nessa viagem pelo Solent, o Olympic era comandado pelo capitão Edward Smith. O navio fez uma curva em S para permitir que o cruzador britânico His Majesty's Ship Hawke, que vinha em sentido contrário, corresse paralelo a ele. Desconhecendo a amplitude da curva do Olympic, o His Majesty's Ship Hawke colidiu com seu lado estibordo próximo à popa. Felizmente, para todos os envolvidos na colisão, a proa do Hawke foi projetada para arremessar outros navios. No Olympic, criou 2 grandes buracos acima e abaixo da linha d'água, e os compartimentos estanques continham as águas de inundação. O eixo da hélice também foi torcido na colisão. Apesar de ter 2 grandes buracos, o Olympic conseguiu flutuar com uma leve inclinação para a popa. Retornou a Southampton sozinho. O His Majesty's Ship Hawks sofreu danos graves em sua proa e estava perto de virar. Mas ele conseguiu voltar ao porto e foi reparado. Ele continuou servindo por mais 3 anos, até ser afundado em outubro de 1914. Milo estava no Olympic durante a colisão. Mas, felizmente, Violet e ninguém mais no navio ficou ferido ou morto, porque estavam aproveitando as comodidades do navio no momento do impacto. O Royal Mail Ship Olympic levou 6 semanas para ser consertado, deixando Violet desempregada e necessitando de outro trabalho. Um amigo a persuadiu a embarcar no Royal Mail Ship Titanic.
Violet, de 24 anos, partiu em 10 de abril de 1912, servindo na viagem inaugural como aeromoça de primeira classe no Royal Mail Ship Titanic. Como todos sabemos, o Royal Mail Ship Titanic, comandado pelo capitão Edward Smith, navegou por 4 dias sobre o Oceano Atlântico. Pouco antes da meia-noite de 14 de abril, o navio inafundável colidiu com um iceberg. Logo depois, o Titanic disse que pediria ajuda porque estava afundando. Quando tal o navio colidiu com o iceberg, Violet e a maioria dos passageiros se preparavam para dormir. Violet estava deitada em sua beliche, confortável e sonolenta. Ela acordou bruscamente com o som da colisão e recebeu ordens para ir ao convés. Pelo bem do barco, disseram-lhe para manter os passageiros calmos enquanto a tripulação carregava os botes salva-vidas. Ela foi colocada no bote salva-vidas 16. Momentos antes de ser baixada, as águas geladas entregaram-lhe um bebê para cuidar. O Royal Mail Ship Titanic afundou 2 horas e 40 minutos após colidir com o iceberg. O local final de descanso está no fundo do Oceano Atlântico Norte, na costa de Halifax, Nova Escócia, Canadá. Com 2.224 a bordo, pouco mais de 700 pessoas veriam o Royal Mail Ship Carpathia, que chegou 3 horas e meia depois. Após sobreviver a seu segundo desastre no mar, Violet embarcou no navio com o bebê nos braços. No Carpathia, a mãe da criança arrancou o bebê dos braços de Violet e fugiu chorando. Talvez, após sobreviver a 2 desastres na água, alguém queira ficar em terra firme pelo resto da vida. Porém, Violet Jessop retornou ao Royal Mail Ship Olympic após os reparos. Ela serviu no navio por mais 2 anos, até que a guerra estourou na Europa. Violet decidiu que era hora de se concentrar na vida em terra firme. Ela se treinou como enfermeira voluntária de auxílio destacado para a Cruz Vermelha Britânica, mas, por ironia do destino, ela foi enviada de volta para o oceano. Em 1916, Violet estava a bordo do His Majesty's Hospital Ship Britannic. Ela era o navio irmã mais novo do Olympic e do Titanic, o último dos 3 transatlânticos de passageiros da White Star Lines. Em 1915, o navio foi convertido em um hospital para auxiliar nos esforços de guerra. Saindo de Southampton, em 12 de novembro de 1916, o Britannic estava a caminho. As condições climáticas atrasaram o navio, mas ele eventualmente alcançou o canal Kea, uma passagem nas ilhas gregas. Na manhã de 21 de novembro de 1916, o navio sofreu forte explosão. O Britannic havia atingido uma mina que foi plantada por um submarino 73, alemão quase um mês antes. A explosão ocorreu enquanto a maioria das pessoas tomava café da manhã. Médicos e enfermeiras foram imediatamente para seus postos. Mas outros no barco pensaram ter atingido uma pequena embarcação. O que eles não sabiam era que o lado estibordo começou a encher de água. Com danos nos compartimentos estanques, o navio começou a inclinar-se para estibordo. Com o navio afundando, o capitão avistou a chave da Ilha Verde e decidiu navegar até lá, na esperança de encalhar a embarcação danificada. Com o Britannic inclinado para estibordo, o capitão ordenou que o navio acelerasse. Naquele instante, a tripulação preparava os botes salva-vidas, mas sem ordens para descê-los. As manobras do capitão para levar o barco à terra o faziam inclinar ainda mais.
Com medo da inclinação excessiva do navio, a tripulação baixou os botes salva-vidas desordenadamente. Com a inclinação do navio para estribordo, as hélices parcialmente emergiram no lado bombordo, enquanto a embarcação afundava. Elas sugaram 2 botes salva-vidas e trituraram todos e tudo a bordo. Vendo as ilhas como não mais uma esperança, o capitão ordenou que os motores fossem parados e ordenou a todos que abandonassem o navio. Enquanto o Britannic adernava para estribordo, 35 botes salva-vidas foram lançados com êxito. Minutos depois, a popa do navio começou a se elevar para o céu e as hélices saíram da água. Apesar das hélices terem sido desligadas, elas continuaram girando e sugaram os botes salva-vidas conforme a popa subia. Violet estava em um bote salva-vidas e precisou pular dele. Infelizmente, ela sofreu uma terrível lesão na cabeça, mas sobreviveria. Às 9h07 da manhã, o His Majesty's Hospital Ship Britannic afundou, tornando-se o maior navio perdido na Primeira Guerra Mundial. Dos 2.066 passageiros, milagrosamente, apenas 30 pereceram. Violet sobreviveu a 3 desastres de navios antes dos 30 anos de idade. Incrivelmente, Violet, agora chamada de Senhorita Inafundável, continuou a trabalhar para a White Star Line. Ela se juntaria à Red Star Line e, mais tarde, à Royal Mail Line. Em 1950, ela se aposentou das viagens e se estabeleceu em uma vila em Suffolk, na Inglaterra. Anos após se aposentar, em uma noite tempestuosa, Violet atendeu uma misteriosa ligação de um número desconhecido. Violet foi questionada se salvou um bebê na noite do naufrágio do Titanic. Ele respondeu sim. O interlocutor disse: "Eu era aquele bebê", então riu e desligou. Quando Violet contou essa história para seu amigo e biógrafo John Maxton Graham, ele suspeitou que era uma criança brincando com ela. Ela contou a Maxton Graham que nunca havia contado a ninguém sobre o bebê que ela havia salvado. De acordo com os registros oficiais, o único bebê no bote salva-vidas 16 era um triste Thomas. É desconhecido se ele fez a ligação telefônica. Violet acabou vivendo uma vida longa. Em 1971, aos 83 anos, Violet Jessop faleceu de insuficiência cardíaca congestiva. Número 2. Adrian Cardin de Wyatt. Adrian Cardin de Wyatt, sobre sua experiência na Primeira Guerra Mundial, escreveu: "Francamente, eu gostei da guerra, apesar de todos sabermos que a guerra é um inferno." Estas palavras podem parecer de um psicopata, mas vêm de alguém que levou 7 tiros, perdeu o olho esquerdo, sobreviveu a 2 quedas de avião, fugiu de um campo de prisioneiros cavando um túnel e arrancou os próprios dedos porque o médico se recusou a amputá-los. Mas a história incrível do Cardeal Ward não começa na Primeira Guerra Mundial. Em 1899, 2 repúblicas Boer, a República Sul-Africana e o Estado Livre de Orange, estavam em guerra com o Império Britânico. O conflito é comumente conhecido como a Segunda Guerra dos Boers. A principal razão para a guerra foi a descoberta de ouro nas terras dos Boers. A descoberta levou a um influxo de cidadãos britânicos imigrando para a área, e eles tentaram projetar suas políticas e ideologias sobre o povo nativo. Quando a guerra finalmente eclodiu, Adrian Curran de Wyatt, de 19 anos, teve seu primeiro contato com o combate. Curran de Wyatt
foi enviado com o Middlesex Yeomanry, um regimento de cavalaria voluntário do exército britânico, e ele foi enviado para o que é hoje a África do Sul. Durante a batalha, Curran de Wyatt foi atingido no estômago e na virilha. Devido às suas lesões, ele retornou para a Inglaterra não como um herói, mas para enfrentar a fúria de seu pai. O pai dele desconhecia que havia abandonado os estudos para ingressar no exército britânico. Karen de Wyatt usou o pseudônimo Trooper Carden e mentiu ter 25 anos ao se alistar no exército. Mas com a bênção de seu pai, Karen de Wyatt foi autorizado a permanecer no exército e ele veria a ação militar na África do Sul novamente. Em 16 de julho de 1904, ele foi promovido a tenente supernumerário e nomeado ajudante de campo para o comandante em chefe. Karen de Wyatt chamou os 10 anos antes da Primeira Guerra Mundial de seus dias de glória, e ele se concentrou em condicionamento físico e jogar polo. Após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em 28 de junho de 1914, a Europa entrou em uma guerra de 4 anos, mais tarde conhecida como Primeira Guerra Mundial. Karen de Wyatt foi enviado a uma guerra de menor escala, onde o exército britânico ajudou tropas etíopes e italianas. Durante a campanha da Somalilândia, Carton de Wyatt levou 2 tiros, um no braço e outro no rosto. Destruiu seu olho esquerdo e parte da orelha. Os médicos destruíram seu olho esquerdo e parte da orelha. Os médicos não puderam salvar seu olho, então o mandaram de volta à Inglaterra. Isso acabou sendo uma sorte para Carton de Wyatt, mas usamos o termo sorte de maneira muito vaga. Porque ele conseguiu lutar na Europa, onde a verdadeira ação estava ocorrendo. Depois de se recuperar e receber um olho de vidro, foi declarado apto para o serviço. Depois de ser liberado, ele jogou seu olho de vidro pela janela do táxi e colocou um tapa-olho. O tapa-olho, posteriormente, se tornou sua marca registrada. Adrian Curran, da Wyatt, foi enviado para a Frente Ocidental em 1915 e participou da Segunda Batalha de Ypres. O exército alemão bombardeou com artilharia, destroçando sua mão esquerda. Enquanto os médicos tentavam salvar sua mão, ele arrancou 2 dedos porque eles se recusaram a amputá-los. Mais tarde, naquele ano, os médicos amputaram a mão inteira. Apesar de todas as lesões, incluindo a perda do olho esquerdo e da mão, ele foi liberado clinicamente para voltar à guerra. Em 1916, Curran de Wyatt foi promovido a comandante do 8º Batalhão Regimento de Gloucestershire. Embora ele fosse um comandante, isso não o impediu de sujar sua única mão boa. Soldados relataram que durante a Batalha de Somme, Curran de Wyatt estava nas trincheiras com eles, puxando os pinos das granadas com os dentes e jogando as granadas com sua mão boa no inimigo. Seus esforços inspiraram seus soldados e ele foi condecorado com a Cruz de Vitória. Depois da Primeira Guerra Mundial, Adrian Karen de Wyatt foi enviado à Polônia como segundo no comando da missão militar britânico-polonesa. Em 1919, cativeiro na Lituânia. No dia 20 de agosto, ele estava em cativeiro na Lituânia. Em 20 de agosto, ele estava em um trem de observação. De repente, o trem foi sequestrado por um grupo de cossacos, que, de acordo com a Enciclopédia Britânica, são pessoas que habitam as terras do norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Karen de Wyatt estava apenas armado com um revólver, mas ele tentou impedir o sequestro. Durante luta com sequestradores, Karen de Wyatt caiu do trem sobre os trilhos. Mas ele pulou de volta para o trem em movimento
e lidou com os outros sequestradores. Karin de Wiart então se estabeleceu na Polônia com planos de ter uma vida civil tranquila. No 1º de setembro de 1939, por ordens do Führer da Alemanha, Adolf Hitler, as forças nazistas invadiram a Polônia. Não se importando com esses nazistas, Adrian Curran de Wiart retomou sua posição no exército britânico e forneceu conselhos militares à Polônia. Então, atuando como major-general, ele liderou uma campanha na Noruega onde um hidroavião foi forçado a pousar devido a um ataque alemão. Então ele foi enviado para a Irlanda do Norte para comandar a 61ª Divisão. Enquanto Hitler se preparava para invadir a Iugoslávia em 1941, Karin de Wiart foi nomeada major-general da missão militar britânica na Iugoslávia, deixando Malta e indo para o Cairo, Egito. O avião em que ele estava voando teve uma falha dupla no motor. O avião caiu a cerca de 1 milha da costa da Líbia, controlada pelos italianos. Curran de Wiart foi nocauteado, mas recuperou a consciência quando a água fria inundou o avião. Sem outras opções, Curran de Wiart e o resto da tripulação nadaram para longe do avião, afundando em direção à terra. Uma vez em terra, ele foi feito prisioneiro de guerra. Ele e mais 3 prisioneiros tentaram fugir 5 vezes, não querendo ficar muito tempo lá. Ele finalmente escapou por um túnel que levou 8 meses para... Por 18 dias, o inglês, aparentemente à prova de morte, com um olho só e uma mão só, se disfarçou de italiano. Mas então ele foi finalmente recapturado. Negociações resultaram em sua libertação. Curran de Wiart poderia se aposentar sem críticas, mas não era seu plano para ele. O primeiro-ministro Winston Churchill o enviou à China como representante militar do governo. Em outubro de 1947, Adrian Curran de Wiart se aposentou do exército britânico com a patente honorária de tenente-general. Ele escreveu uma autobiografia, Happy Odyssey, as memórias do tenente-general Sir Adrian Curran de Wiart. Em sua autobiografia, ele escreveu: governos podem pensar e dizer o que quiserem, mas a força não pode ser eliminada, e é o único poder real e incontestável. Dizem que a caneta é mais poderosa que a espada, mas sei qual dessas armas eu escolheria. Sobrevivendo a 3 guerras e suas lesões, Adrian Carndwyer ficou conhecido como o soldado inabalável. Essa não foi o fim de suas lesões. Aos 67 anos, ele caiu de uma escada. Ele se nocauteou e quebrou as costas. Durante a recuperação, médicos removeram muitos estilhaços de seu corpo ferido na guerra. Adrian Curran, da Wiart, faleceu em 5 de junho de 1963. Ele tinha 83 anos de idade. Tsutomu Yamaguchi foi o primeiro. Ao contrário das outras pessoas nesta lista, Tsutomu Yamaguchi não procurava batalha, nem tinha um trabalho arriscado na água. Ele trabalhava para a Mitchell B.C. Heavy Industries como engenheiro de petroleiros. Porém, a guerra o alcançaria. Nascido em março de 1916 no Japão, ele viveu uma vida sem incidentes até os 29 anos. Ele estava no último dia de uma viagem de negócios de 3 meses, se preparando para voltar para casa. Foi ao estaleiro, uma última vez, para inspecionar o novo petroleiro no qual trabalharam durante o verão. Então eles viram uma aeronave voando acima. Era um bombardeiro americano, B-29. O avião lançou um objeto preso a um paraquedas.
Enquanto ele observava o objeto cair no chão, um clarão de luz preencheu o céu. Como se atingido por um tornado, Yamaguchi voou para uma plantação de batatas próxima. Agora cego, com o tímpano rompido e com graves queimaduras no lado esquerdo, ele rastejou até um abrigo. No abrigo, ele recuperou a visão. Após um breve descanso, ele buscou seus colegas. Eles sobreviveram, por sorte, e pernoitaram em um abrigo antiaéreo. Eu mencionei a data. Você provavelmente já adivinhou, mas era 6 de agosto de 1945. Alguns anos antes, na manhã de 7 de dezembro de 1941, as forças japonesas lançaram um ataque surpresa à base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor, em Honolulu, Havaí. 2.403 unidades. O pessoal morreu naquele dia. No dia seguinte, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial e declararam guerra ao Japão. Com a guerra em andamento na Europa, os Estados Unidos da América uniram forças com os aliados, que incluíam a Grã-Bretanha, a União Soviética, o Canadá, a Austrália, a França, entre outros. Após 4 anos, a guerra favoreceu os aliados. As forças aliadas repeliram os alemães e retomaram os países conquistados pelos nazistas. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler fez o que deveria ter feito após fracassar como artista. Ele tirou a própria vida. Isso encerrou a guerra na Europa. Contudo, os Estados Unidos da América ainda lutavam contra os japoneses no Pacífico. Os Estados Unidos da América foram implacáveis nos bombardeios ao Japão. Muitos prédios em Tóquio eram feitos de madeira. Em 9 e 10 de março, os Estados Unidos da América lançaram bombas incendiárias no centro de Tóquio. Mais de 100 mil mortes e 1 milhão de desabrigados. Foi o ataque aéreo mais destrutivo da história. Os japoneses não se renderam. Não querendo que a guerra continuasse, o presidente Harry S. Truman decidiu liberar uma nova bomba com capacidades destrutivas que o mundo nunca tinha visto: a bomba atômica. O plano era lançar 2 bombas em cidades do Japão. Infelizmente, Tsutomu Yamaguchi estava em seu último dia em Hiroshima. Às 8h15 da manhã, o bombardeiro Enola Gay lançou a bomba Little Boy em Hiroshima, matando 66 mil pessoas e ferindo 69 mil. Yamaguchi estava a apenas 3 quilômetros do Marco Zero. Depois de sobreviver ao primeiro ataque nuclear, Yamaguchi retornou para casa. E começou a trabalhar 3 dias depois. Os Estados Unidos da América planejavam lançar uma segunda bomba em Kokura 3 dias após o bombardeio de Hiroshima, em 9 de agosto de 1945, o bombardeiro Play Boxcar estava voando para Kokura, mas então o tempo começou a mudar e nuvens de fumaça de um ataque aéreo anterior preencheram o céu, cobrindo a cidade. Incapaz de ver claramente a cidade, a tripulação do Boxcar decidiu seguir para a próxima escolha, Nagasaki, cidade natal de Tsutomu Yamaguchi. Com bandagens pesadas, Yamaguchi retornou ao trabalho e relatou sua experiência em Hiroshima ao supervisor. Às 11 da manhã, o Boxcar lançou a bomba Fat Man em Nagasaki. Novamente, Yamaguchi estava a 3 quilômetros do Marco Zero.
ele viu outro flash intenso de luz. Confiando em seus instintos de sobrevivência, ele se jogou no chão enquanto as janelas ao redor estilhaçavam. Todas as suas ataduras foram arrancadas e ele recebeu outra onda de radiação. Incrivelmente, Yamaguchi sobreviveu à sua segunda explosão de bomba atômica relativamente ileso. Apesar do Fat Man ser mais poderoso que o Little Boy, o relevo montanhoso de Nagasaki reduziu o impacto da bomba. 39 mil pessoas foram mortas e 2.500 ficaram feridas. Yamaguchi se recompôs, saiu do trabalho e foi para casa descobrir o que havia acontecido com sua família. Ao chegar à rua, descobriu que sua casa estava destruída e não encontrou sua família. Ele temia que eles tivessem morrido na explosão, mas acontece que sua família sobreviveu com ferimentos leves e foi porque Yamaguchi sobreviveu ao bombardeio de Hiroshima. Momentos antes da bomba cair, sua esposa e filho saíram para buscar pomada para suas queimaduras. Com a explosão da bomba, eles se abrigaram em um túnel que encontraram. Dias após a segunda explosão, Yamaguchi definhava no abrigo antiaéreo, passando por um inferno. Seu cabelo caiu, feridas gangrenaram e ele vomitou por mais de uma semana. Ele se recuperou lentamente dos ferimentos e da exposição à radiação, seguindo com uma vida normal. Ele seguiu trabalhando como engenheiro na Mitsubishi e teve 2 filhas com a esposa. Após os ataques atômicos, o Japão se rendeu, finalizando a Segunda Guerra Mundial. Tsutomu Yamaguchi não falou sobre sua experiência em Hiroshima e Nagasaki até os anos 2000. Ele usou a poesia para expressar seus sentimentos sobre o tema. Sua memória integrou o movimento antinuclear e ele discursou na Organização das Nações Unidas sobre o desarmamento atômico. Embora ele não seja a única pessoa a afirmar ter sobrevivido a ambos os ataques, ele é a única pessoa oficialmente reconhecida pelo governo japonês por sobreviver aos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Ele recebeu essa distinção em 2009 e foi nomeado pessoa bombardeada 2 vezes. Infelizmente, sua celebração foi breve. Tsutomu Yamaguchi morreu de câncer de estômago em 4 de janeiro de 2010. Em 4 de janeiro de 2010, Tsutomu Yamaguchi morreu aos 93 anos de idade. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se gostou, inscreva-se. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você descobriu este canal agora, confira também o nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes reais, porém bizarros. Encontre-o em youtube.com/Criminally-Listed. Temos também um podcast sobre casos não resolvidos que foram solucionados, chamado Criminally Listed Presents: Into the Killing. Encontre-o no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. Por hoje é só. Obrigado novamente por assistir. Obrigado.